Olá, meus alunos, voltando aqui então para a nossa parte 7 da Lei de Drogas. Eu acho que, na verdade, dentre as nossas videoaulas aqui, está sendo a legislação mais extensa, né? Vídeos em média de 10 a 15 minutos e essa então já na parte 7 da legislação, e nós nem tratamos do rito processual ainda, tá? Nós falamos de histórico de leis, falamos das principais drogas, falamos dos principais artigos, né? Dos artigos de lei, e agora o último vídeo, a parte 6, nós havíamos trabalhado com fabricação, associação e financiamento, 34, 35, 36, e agora acredito que a gente consiga focar, porque nós temos que trabalhar o 37, 38, 39, o 40, tá? E o 44. Esses são, na verdade, os principais artigos para daí tratarmos do rito processual, que começa no 48 e vai embora, né? Toda a legislação específica ali vai do 48 até praticamente os 59, né? Com a legislação específica para o rito, mas daí a gente trabalha com o rito processual especificamente, tá? Se nós falarmos aqui do artigo 37, nós estamos falando do crime do colaborador, do informante, o 37. Colaborar como informante, com grupo, organização ou associação criminosa à prática dos crimes. Nós temos dentro desse crime, com pena de 2 a 6 anos de reclusão, a figura de menores que praticam esse ato infracional, né? Nós temos a figura também de maiores que ganham para isso, são aquelas que ficam avisando, soltando fogos de artifício, soltando pipa, dando suporte para quem pratica o tráfico no morro, consequentemente, nas comunidades carentes, consequentemente, avisando que a polícia está chegando. Mas também temos, infelizmente, nessa conduta 37, na prática, agentes públicos de segurança que se envolveram, né, no crime, foram atraídos para a prática do crime e infelizmente acabaram respondendo pelo 37, porque dentro de uma central de informações, central, né, de ocorrências da polícia militar, determinado policial militar passava as informações ao traficante quando haveria ocorrência, haja vista, quando haveria abordagem, haja vista que tudo passava pela central. E aí ele acabou sendo preso posteriormente, processado, expulso da corporação pela prática do artigo 37. Tá? Então ele é a função do colaborador, bem simples, bem objetivo. O 38 é uma pegadinha de concurso, porque ninguém imagina que a legislação de drogas, porque todo mundo que fala de drogas só lembra de tráfico de drogas, né? E esquece que a legislação de drogas prevê uma modalidade culposa, Rigueiro, sim. Todo crime é doloso, salvo quando o código disser o contrário, quando a legislação disser o contrário. E se você ler o artigo 38, está escrito: prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal regulamentar. É qualquer agente da saúde, médico, farmacêutico, dentista, enfermeiro, aquele que prescreve ou ministra, por negligência, imprudência ou imperícia, uma droga, sem que dela necessite o paciente, ou a faz em dose excessiva, ou em desacordo com a determinação legal regulamentar, porque liberei uma certa quantidade de morfina para você utilizar no paciente, porém estou aplicando em dose excessiva, eu tenho uma pena de 6 meses a 2 anos, ou seja, um crime de menor potencial ofensivo, da onde, inclusive, o juiz comunica a coordenação, a condenação, melhor dizendo, ao Conselho Federal, que pertence ao agente. Lembre-se que o artigo 38, por ter pena de 6 meses a 2 anos, permite ao agente público ser beneficiado com a transação penal, artigo 76 da Lei 9.099, e ainda com a suspensão condicional do processo, em razão da pena mínima ser igual ou inferior a 1 ano. Ele só não é beneficiado aqui pela composição de danos civis, haja vista que é um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Mas o 38, eu tenho 17 anos de advocacia criminal e eu nunca vi acontecer na prática, tá? A ocorrência do artigo 38 em si. Para quem quer um exemplo semelhante, não se encaixa perfeitamente aqui, mas seria um exemplo semelhante, eu poderia dizer para vocês o caso daquele médico que tem um seriado na TV, Dr. House. Dr. House, na verdade, ele não é uma prescrição ou o ato de ministrar de maneira culposa. Ali há uma prescrição ou uma aplicação da droga dolosamente, ele consome, uma droga, inclusive lá no seriado aparece ele ser processado e assim por diante, porque ele consome uma droga de uso controlado. Bom, 38 então, crime de natureza culposa. O 39 é a última modalidade criminosa prevista na lei de drogas. É o crime de conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas
expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. A pena é semelhante à da embriaguez ao volante, 6 meses a 3 anos, apreensão do veículo, ou seja, a embarcação ou a aeronave, cassação da habilitação, né, seja ela da embarcação, o arraiz, ou seja, da aeronave, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, multa de 200 a 400 dias, multa, certo? E as penas ainda, de prisão e de multa aplicadas cumulativamente, segundo consta ali, serão de 4 a 6 anos se o veículo referido no caput desse artigo for de transporte coletivo de passageiros. Então tem uma pena de 6 meses a 3 anos, que é igual da embriaguez ao volante, passível ainda de suspensão condicional do processo, e de 4 a 6 anos para quando o transporte é coletivo. Pessoal, é uma coisa meio esdrúxula, é difícil você ver na prática. Embora a gente sabe, nós que moramos aqui no litoral, estou falando de Balneário Camboriú e região, nós temos no verão aí a atuação da Marinha, da Capitania do Esporte nas praias, né? Inclusive aquela campanha que passa na Globo, né? Os pedestres são os banhistas, o cara que anda de jet ski é o motociclista, o cara que anda de barco é como se fosse o motorista. Então nós temos que respeitar sempre, né, os maiores respeitando os menores, e a legislação é semelhante à de trânsito para cá. Acho muito difícil você ver, inclusive voltado à questão da aeronave, mas a condução ou da embarcação da aeronave após o consumo de drogas, ele não precisa fazer mal a ninguém, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. Incolumidade significa dizer patrimônio, integridade física e vida. Então colocar em risco o meu barco, colocar em risco o meu avião, o meu prédio, colocar em risco a minha integridade física, colocar em risco a minha vida, eu já tenho a figura do crime. Perfeito? 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. São os crimes da lei de drogas. 33, parágrafo 4º. Uma causa especial de diminuição de pena. 40, uma causa especial de aumento. Então nós vamos tratar aqui do 40 e do 44, e eu acho que nós fechamos nesse vídeo, para daí no próximo, na parte 8, começarmos a tratar do rito processual. O 40 diz que a pena aumentada, de 1/6 a 2/3 aos crimes previstos do artigo 33 ao 37, então tráfico, fabricação, associação, financiamento e colaborador como informante. Primeiro, se o inciso 1 trouxer fatos que evidenciem a transnacionalidade do delito. Pegadinha de prova, não esqueça, tráfico internacional é de competência da Justiça Federal. Então o inciso 1 fala do tráfico internacional, fala da conduta transnacional, que é de competência da Justiça Federal. O inciso 2, que aumenta a pena de 1/6 a 2/3, quando o agente, na verdade, prevalece da função pública, desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Vou dar 2 exemplos práticos aqui. Tivemos uma vez uma perita do Instituto Geral de Perícia e um funcionário do Ministério Público, que era um marido e mulher, e que ela desviava a droga que ia para a perícia do IGP, e ele, como motorista do MP, usava o veículo do Ministério Público para transportar a droga e vender a droga. Então era um exemplo de aumento de pena. Um outro exemplo, aquele que tem desempenho de missão de educação, professor. Nós tivemos um caso de um professor que, durante um tese de doutorado, submeteu alunos ao uso de drogas para poder testar determinada tese nesses alunos. E para isso ele trazia dentro do veículo dele diversas quantidades de droga para esse fim. Ridículo, absurdo, ele incorreria no inciso 2. O inciso 3 diz que aumenta a pena de 1/6 a 2/3, lembrando que a diminuição deve ser de 2/3 e o aumento deve ser de 1/6. Só vai aumentar mais de 1/6 se houver justificativa. Se a infiltração tiver sido cometida nas dependências, a infração, tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, a venda de drogas próximas a estabelecimentos prisionais, de ensino hospitalar, sedes de entidades estudantis, sociedades culturais, recreativas, esportivas, beneficentes, locais de trabalho coletivo, recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, serviço de tratamento de dependente de drogas ou reinserção social, em unidades militares ou policiais e em transportes públicos. Aqui a gente poderia dizer que o Ministério Público deixa de denunciar, na narrativa do fato, o artigo 40, inciso 3, por diversas vezes quando a droga é vendida em determinadas casas noturnas, locais que realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza. Então deveria haver e não há. Inciso 4, quando o crime tem violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Outra situação que eu vejo muito na prática, em que o Ministério Público deixa passar, pela sua discricionariedade na narrativa do fato,
a prática dessa violência intimidatória difusa ou coletiva. No inciso 5, pegadinha de prova, quando é caracterizado o tráfico interestadual entre estados da federação ou entre esses e o Distrito Federal. Lembrando, na verdade, que o tráfico interestadual, olha só a pergunta que eu vou dizer para você, a frase que eu vou dizer para vocês, porque é a pegadinha de prova, é de competência da Justiça Estadual do local onde cessou a permanência. Lembrem-se que o tráfico de drogas é um crime permanente. Constantemente eu estou traficando drogas. Estou com droga aqui no bolso, estou traficando drogas. E eu saí de Balneário Camboriú, destino Curitiba. Ao chegar em São José dos Pinhais, eu sou preso. Rompi a barreira do estado, cheguei no Paraná, logo fui preso em São José dos Pinhais. É ali que se dá o momento consumativo do delito. É ali que encerra a permanência. Competência, Justiça Estadual de São José dos Pinhais. Tá? Tráfico interestadual cai em toda a prova de concurso, não é competência da Justiça Federal. Tá? O inciso 6, se houver, se o crime envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ou quem tenha por qualquer motivo diminuída, suprimida a capacidade de entendimento ou determinação, usar de uma pessoa com deficiência, usar de crianças e adolescentes para esse fim. Vou dar um exemplo clássico. Tráfico de drogas dentro do estabelecimento prisional, inciso 3, onde a mãe levava a droga dentro da fralda descartável do bebê, inciso 6. Então, 2 causas de aumento que poderiam ser aplicadas para aquela mulher. E o inciso 7, que todo mundo tem uma dúvida, porque aumenta a pena de 1/6 a 2/3 se o agente financiar ou custear a prática do crime. Lembre-se que o tráfico de drogas, artigo 33, e a fabricação, ela já está ligada diretamente ao artigo 36. Financiar o tráfico ou financiar a fabricação é financiamento do tráfico do artigo 36. Eu não posso pegar o 36 e aumentar de 1/6 a 2/3 porque eu tenho bis in idem. Então esse inciso 7, ele acaba sendo aplicado para associação, acaba sendo aplicado para colaborador como informante. É como se houvesse um financiamento ou custeio indireto, não diretamente. Eu abro um mototáxi, eu abro uma distribuidora de água e gás. Eu não estou dando dinheiro para você comprar a cocaína em grande quantidade para revender, a maconha em grande quantidade. Mas percebam, eu estou, na verdade, financiando indiretamente. Então aqui eu fecho o 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são as causas especiais de aumento. E aí, então, para fechar a nossa parte 7 aqui, do tráfico de drogas, a parte 7, nós vamos tratar do artigo 44 apenas para o encerramento, porque ele diz o seguinte: os crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis. Sim, continuam sendo inafiançáveis. Quem assistiu a minha live com o delegado Rafael Chiara percebe que é inadmissível transformar esse crime em inafiançável, porque ser inafiançável não significa que não cabe liberdade provisória. Então você praticou furto, cabe fiança, vai ganhar a fiança e vai sair. Eu pratiquei tráfico, não cabe fiança, mas cabe liberdade provisória, eu posso sair igual. Não consigo compreender, tá? Segundo ponto, é insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia. Todos os benefícios, sursis, suspensão condicional da pena, graça, indulto e anistia são formas de perdoar a pena ou o crime previsto lá na lei de execução penal. Porém, esse artigo 44 está escrito assim, que é vedada ainda a liberdade provisória, risca isso do 44, tá? E está escrito que é vedado ainda a conversão, a transformação de penas privativas de liberdade em penas restritivas de direito, risca também, porque a redação correta do 44 seria a seguinte: os crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º, e 34 a 37 dessa lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto e anistia, ponto. Liberdade provisória e pena restritiva de direito é autorizado. Foi declarada inconstitucional ao longo do tempo, essa lei vai completar, ela é de 2006, quer dizer, ela tem 14, vai fazer 14 anos agora em outubro, e já foi consertado, foi ajustado pelo STF. Tá? Parágrafo único, nos crimes previstos no caput desse artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. Matéria também de execução penal, que a gente aborda num outro momento. Beleza? Parte 7, então, da lei de drogas. Não esqueça, histórico, principais drogas e os crimes e os principais artigos da lei de drogas. Dentro desses 3 temas, nós chegamos aqui, então, em praticamente 7 videoaulas para você tratar da lei de drogas. E aí, a 8ª
e a 9ª provavelmente a gente vai trabalhar, né, com o rito específico da lei de drogas, beleza? Bons estudos e até o próximo vídeo.